Fala galera, bem-vindo ao seu espaço alternativo de estudos aqui do Loyola. Tô com saudade de você. Nossa, como você é falso. Não, gente, é verdade, eu tô com saudade de vocês. E o lance é o seguinte, a partir de hoje, a partir do módulo 3 agora, a gente vai ter encontros basicamente diários, beleza? Quer ver minha cara? Quer estudar junto comigo? Então vem comigo, a gente vai postar, vai subir aí pro YouTube para vocês. O link vai estar lá no Moodle. Obviamente, se você está acessando essa videoaula, é porque você já conseguiu fazer o caminho todo, né? Então beleza. Mas basicamente as aulas vão ter links lá no YouTube, você vai lá e acessa, beleza? Se você quiser ir direto no YouTube, dá também, por isso que eu tô falando aqui. Se você quiser ir direto no YouTube, você já clica, a aula vai estar bem bonitinha lá, descrita para você, o que é e tal, tudo bonitinho, e a gente vai seguindo o nosso conteúdo aí, bacana? Talvez não, eu vou fazer alguns vídeos aqui também explicando as nossas atividades aí, como é que vai ser a distribuição de pontos, essa coisa toda, mas por hora, o vídeo de hoje é pra gente estudar, beleza? Tá com saudade de estudar comigo? Então bora comigo, ó. Nosso próximo é matéria nova, hein? Matéria nova. O lance é o seguinte, é matéria nova que é antiga, vocês entenderam, né? Matéria nova que é antiga. Então é o seguinte, a gente vai estudar esse trem aqui, ó, potenciação. Bom, vamos fazer uma revisão aqui tranquila sobre potenciação. Então, olha só, as primeiras coisas que a gente precisa lembrar juntos é o que é uma potência, tá? Então vamos lá, tópico 1, vamos organizar. Pega seu caderno, abre o caderno, finge que você está na sala de aula, vamos lá. Olha só, no tópico 1 aqui, a gente vai falar da definição. Qual é a definição de potência? Bacana, então vem aqui comigo, ó. Bom, a ideia básica é essa daqui. A gente vai falar inicialmente aqui de potências de expoente natural. Vocês lembram o que é o número natural? Vem aqui comigo, ó. Natural. Natural são esses, ó. O 0, o 1, o 2, o 3 e reticências. São esses bonitinhos aí. A gente só vai mexer com potência agora com expoentes naturais. Mais tarde a gente vai mexer com outros expoentes, beleza? Então olha só o que acontece. Então se eu tiver a elevado a x, e aí a gente vai pensar que esse x é um número natural. Anota aqui comigo, ó. X pertence aos naturais. Se eu tiver a elevado a x, a ideia é que eu multiplique a por ele mesmo um número de vezes indicado aqui por esse expoente natural. Então aqui, ó, a vezes a vezes a vezes a, e esse trem aqui vai ter exatamente x fatores, tá? Tem algumas observações aqui que são bastante importantes para nós, mas antes das observações, vamos embora fazer um exemplo? Vem comigo, ó. Exemplinho. Vamos pegar uma cor diferente aqui. Olha só, exemplo. Eu quero fazer um bem fácil, pra gente poder pegar aí, pra gente poder pegar rosca, né? Então vem comigo, ó. Exemplo, eu quero 2 elevado ao cubo, pegando confiança. Esse 2 aqui, você lembra o nome? Repete aí na sua casa. Qual é o nome desse 2 aqui? Isso, base. E esse 3 aqui, o que esse 3 é? Isso, expoente. Então a gente não pode esquecer desses nomezinhos não, tá? Então anota aqui comigo, ó. Esse 2 aqui é a nossa famosa base e esse 3 aqui é o nosso famoso expoente. A ideia você já conhece, né? Eu preciso multiplicar a base por ela mesma, o número de vezes que está sendo indicado aqui pelo expoente. Então nesse caso, eu tenho que fazer 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8 e 8, presta atenção agora, hein? 8 é chamado de potência de 2. Por que 8 é uma potência de 2? Porque a base aqui, ó, é 2. Então, se eu tivesse uma potência de base 7, por exemplo, 7 elevado ao quadrado é 49. 49 é uma potência de 7. A gente tem as potências mais famosas que a gente vai mais usar aí para o resto da nossa vida acadêmica aí, são as potências de 10. E elas merecem um pouquinho da nossa atenção. Beleza? Só que antes da gente falar um pouquinho dessas potências de 10, eu queria colocar aquelas duas observações que eu combinei com vocês. Beleza? Então vem aqui comigo, ó. Observação 1, que é o seguinte, todo número que está elevado a 0 é igual a 1. É fácil entender por que todo número elevado a 0 é igual a 1. Porque a rigor, quando você eleva um número a 0, você está dividindo ele por ele mesmo. Tá? Eu vou escrever um negócio que você já estudou, está um pouquinho lá na frente, mas como é muito fácil, eu vou falar assim mesmo, beleza? Eu vou correr esse risco junto com você.
Bom, olha para cá, vamos entender porque que todo número elevado a zero é igual a 1. Olha para mim. Se eu tiver uma coisa do tipo, né, 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo, essa conta dá 1. Por quê? Porque a gente acabou de ver que 2 ao cubo é 8. Então 8 dividido por 8 é 1. Bacana? Legal. Só que ano passado você já estudou e vai estudar de novo, tá? Porque a gente vai retomar essas propriedades. Que quando você divide potências que têm a mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Concorda? Então, se eu for usar a propriedade, eu tenho que conservar a base e fazer 3 menos 3, que é 0. Só que esse 2 elevado a 0 está representando o quê? Que eu estou dividindo 2 ao cubo por 2 ao cubo, que é 1. Bacana. Eu posso pensar da mesma forma para qualquer que seja a base. Legal. Então, daqui em diante, a gente vai começar a admitir a ideia de que todo número elevado a 0 é igual a 1. Bacana? Gostou? Então, vem mais. Porque tem a observação 2. Eu vou apagar aqui, ó, para a gente poder ficar com um pouco mais de dinamismo. Observação 2. Olha para cá. Observação 2. Toda vez que a gente tem uma potência de expoente 1, ela vai ser igual a ela mesma. Essa é mais fácil de entender, né? Por que ela é tão importante? A gente vai precisar muito disso, tá? Principalmente nos anos subsequentes aí. Toda vez que uma letrinha ou um númerozinho não tem expoente, a gente pode admitir o fato que o expoente dele é 1. A gente pode forçar a barra e isso vai ajudar a gente em alguns exercícios e conteúdos mais complexos em anos aí pra frente, beleza? Então vamos entender. Se um número ou uma expressão não tiver expoente, é porque é 1. E se tiver 1, o expoente 1, é porque é igual a ela mesma. Eu vou só falar aqui, não vou escrever não, tá? Se eu fizer 7 elevado a 1, quanto que é? Isso, 7. Vou ser um bem difícil agora. Pi elevado a 1, quanto que é? Isso, pi. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Bacana? Legal demais. Bom, a gente vai continuar aqui a nossa brincadeira e agora, juntos, a gente vai recordar as propriedades de potência. Mais pra frente eu vou falar das potências de Dressel. Agora não, tá? Nesse vídeo a gente vai falar das potências e depois eu vou propor para você um exercíciozinho, beleza? Um bloquinho aí de exercício. 3 exercíciozinhos para você fazer junto comigo e depois você vai fazer o resto aí na sua casa sozinho. Bacana? Legal demais. Então vamos lá? Anota aí. Estamos no item 2 e vamos falar desse trem aqui, ó. Vamos falar das propriedades de potência. Acho muito que você vai lembrar. Vamos lá? Propriedades de potência. Beleza. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Para que servem essas propriedades? Para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, né? Claro que a gente vai ter que fazer isso com um pouco mais de qualidade, mas usar essas propriedades de potência é muito importante, principalmente quando a gente for parar de mexer com o númerozinho e for mexer com letrinha, tá bom? Lá no cálculo algébrico. Então, aqui, ó, vamos recordar essas propriedades junto comigo, ó. Vamos colocando assim, 2.1. Eu não vou ficar escrevendo demais, não, porque você tem um recurso aí na sua casa, primeiro, de olhar o livro, né? Segundo, você pode pausar o vídeo e voltar se você não entender. Então, vamos lá, né? Essa quarentena aí tem uma parte boa aí, né? Lá na aula não dá pra você pausar a minha aula e voltar na minha explicação. Sabe quando você fica boiando na sala, assim? Aí você volta e já não tá entendendo mais nada que eu tô falando? Pois é. Aí nessa casa você pode boiar, porque aí você volta o vídeo e consegue entender tudo que tá sendo falado aqui, beleza? Então vem comigo, ó. Propriedade de potência. Primeira delas, multiplicação de potências que têm a mesma base. Eu só vou demonstrar essa. Vou ficar demonstrando tudo não, senão a gente vai acabar. Nossa, tá um calor aqui enorme. Porque tá tudo fechado. Deixa eu contar pra vocês como é que são os bastidores. Eu tô, obviamente, na minha casa e aqui tá um quadro. E esse quadro aqui é do Loyola, beleza. Eu fui lá, roubei o quadro, falei assim, gente, eu preciso dar aula pros meus alunos, beleza. E agora eu tô confinado dentro da minha casa aqui para não fazer barulho, pro vídeo ficar mais ou menos bom, vocês entenderam, né? E aí dá um calorzão cabuloso. Mas vamos lá, vamos continuar. Ó, esquece essa parte, se eu ficar suado aí, você não liga não, tá? Deixa eu arrumar aqui meu cabelo, tá bom? Então tá bom. Então olha pra cá, ó. A elevado a x vezes a elevado a y. Bom, a elevado a x, vamos fazer com calma. Olha só. Eu vou escrever esse daqui de vermelho e esse daqui eu vou escrever de azul pra você entender, tá? Eu só vou demonstrar uma vez, tá? Olha pra cá. A elevado a x vai ficar assim, né? Deixa eu colocar aqui de vermelho aqui então.
vai ficar A vezes A com x fatores. Aqui eu tenho x fatores. Beleza. A elevado a y é A vezes A com y fatores. Bom, vamos lá, vamos entender. Se desse lado aqui tem x fatores e aquele lado lá tem y fatores, se eu juntar tudo, já que os fatores são todos iguais, quantos fatores eu vou ter? Fala aí você. Eu tenho x aqui e y lá. Vamos fazer com um número, por exemplo. Vamos supor que aqui tem 7 fatores e lá tem 5. Aqui tem 7, aqui tem 5. Aí esse A vai ficar elevado a quanto? 7 mais 5 é 12. Vocês entenderam ou não? Então a propriedade diz o seguinte, que se eu multiplicar potências que têm a mesma base, olha que coisa legal. Basta que eu conserve a base e some os expoentes. X mais Y. Beleza. E aí de forma análoga, a gente pode obviamente pensar bem parecidinho para deduzir as outras propriedades. Não o faremos aqui, porque senão você vai embora, você vai me abandonar. Você vai dar pausa aí no vídeo, vai assistir Netflix, essas coisas todas, beleza? Então tá bom. Mas eu demonstrei uma só para você ver como é que é a ideia, tá bom? Qual que é a segunda propriedade que a gente vai ter que vir hoje? Segunda propriedade. Divisão, acho que vocês lembram disso. Divisão de potências que têm exatamente a mesma base. O que a gente faz? A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Bacana demais. Muito fácil, muito de boas. Essa é a segunda propriedade. A terceira propriedade que eu quero ver com vocês aqui é a famosa potência de potência. Essas daqui, vocês perceberam que eu nem dei exemplo numérico para ela não, né? Por quê? Porque são muito fáceis, muito tranquilos, então a gente poder não perder tempo e obviamente a dinâmica da nossa aula ficar maior, né? Vou ficar chovendo molhado? Não vale a pena, né? Mas vamos fazer só de cabeça, ó. Se eu tiver, ó, 2 ao cubo vezes 2 elevado a 5. Faz aí na sua casa. 2 ao cubo vezes 2 elevado a 5. Você sabe, eu posso escrever? Pode, está em casa, não estou te vendo não. Pode pegar aí, faz na folha. 2 ao cubo vezes 2 elevado a 5, conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar 2 elevado a... Isso, 8. Beleza. Vamos fazer aqui com divisão. 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 4. 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 4. Quanto que dá? 5 elevado a 7 menos 4, isso que dá 3. Beleza, 5 elevado a 3. Bem fácil, é por isso que eu não coloquei nenhum exemplo ali, fiquei escrevendo. Presta atenção nesta propriedade, querido aluno ou querida aluna. Olha para cá. Nós estamos fazendo aqui potência de potência. Só vale essa propriedade se tiver o parênteses. Se não tem o parênteses, não pode aplicar a propriedade, eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Então olha para cá, ó. A elevado a x elevado a y com parênteses vai dar A elevado a x vezes y. Beleza. Por que, Xanxão, que você ficou dando ênfase nesse tal desse parênteses? Esse merece um exemplo numérico para você entender que as coisas de fato são diferentes. Então vamos lá, vamos colocar aqui um exemplo aqui, vou colocar 2 exemplos aqui, tá? Quando você pode usar e quando você não pode usar. Então tá aqui, ó, meus exemplinhos. Cessão, mas eu não sei fazer essa seta. Não precisa, faz uma seta normal aí na sua casa, tá bom? Olha pra cá. Vamos pegar aqui um exemplo 1, vou fazer de azul. Exemplo 1. Vamos usar a propriedade conforme a gente acabou de estudar aqui, ó. Eu tenho 5 elevado a 4, que está elevado ao cubo. Beleza. Tem parênteses? Tem parênteses. Pode aplicar a propriedade? Pode aplicar a propriedade. Conserva a base e multiplica. 4 vezes 3, 12. Felicidade fraterna no coração. Beleza? Mas presta atenção no meu exemplo 2, a saga continua. Eu vou fazer 5 elevado a 4 elevado a 3. Bom, não tem parênteses agora. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que perceber é que pelo fato de não ter parênteses, esse 3 aqui já não é mais expoente da potência 5 elevado a 4.
Esse 3 ele é expoente só do 4. Então a brincadeirinha é assim. O expoente da ordem para quem está mais próximo dele. Tudo bem? É tipo sua mãe, né? Se ela está perto de você, ela dá ordem em você. Se ela está perto do seu outro irmão, ela dá a ordem do seu outro irmão. Tudo bem? Então vale quando está perto. Olha para cá. Esse 3 aqui em cima, ele está dando ordem para o parênteses. Ele está falando, ei, parênteses, multiplique você por você mesmo 3 vezes. Aqui não, né? Aqui esse 3, ele dá ordem para o 4 aqui, ó. Aí eu vou ter que fazer 4 elevado ao cubo. Agora vamos ver se você está bom mesmo de potência aí. Eu quero 4 ao cubo de cabeça. Faz aí. Quanto que é 4 ao cubo de cabeça? Tá, eu sei que você está roubando. Eu sei que você está usando na folhinha. Tá bom. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4, que é quanto? 16. E quanto que é 4 vezes 16? 64. Beleza. Olha como é que é diferente, gente. Vai ficar 5 elevado a 64. Percebe que esse númerozinho aqui de baixo é muito maior do que esse númerozinho aí de cima. Bacana? Sim ou não? Beleza. Nós estamos quase chegando no final dessa primeira aulinha. A gente só precisa falar de 2 propriedades e a gente encerra. Aí eu volto e a gente faz o exercício juntos. Bacana? Outra dica. No meio do vídeo, assim, eu gosto de ficar dando dica. Gente, se tem alguma coisa que eu estou falando e você já sabe com muita propriedade, pra você não ficar cansado da minha cara nem da minha voz, passa o vídeo para frente. Se eu falei alguma coisa que você não entendeu direito, aí você volta o vídeo. Vocês entenderam? Uma outra dica. Aqui no YouTube, você tem um recurso de colocar o seu vídeo com velocidade 1.5. Porque às vezes eu estou falando, por exemplo, esse assunto aqui é um assunto que você já estudou. Então se você for aí embaixo na configuração do YouTube, debaixo da tela aí que você está me vendo, você pode aumentar a velocidade. Aí você coloca a velocidade para 1.5. Eu vou ficar falando rapidinho, assim, mas eu estou falando rapidinho, só que dá para você entender praticamente tudo. E aí você ganha um tempo maior, né? Toda vez que eu for falar alguma coisa que você já sabe, coloca o seu vídeo na velocidade 1.5. E isso, inclusive, é uma boa dica de estudo, tá? Não vale só para matemática, não. Vale para todos os vídeos que você vai assistir aí. Desde, obviamente, que a pessoa tem uma boa dicção, né? Você vai colocar no 1.5. Aí a pessoa está falando rapidinho, mas você não está entendendo nada, aí não adianta, tá bom? Então fica a dica aí. Ó, vamos agora para as 2 últimas propriedades. Apaguei. Ô, Cessão, não apaga não tinha copiado. Pausa o vídeo, figura. Só você pausar o vídeo, volta o vídeo. Beleza. Então vamos embora lá. Ó, agora vamos falar das 2 últimas propriedades. A gente ir embora felizão, tá? Olha pra cá. Então vamos ver aqui. Eu estava no 2.3, agora eu tenho 2.4 e tenho 2.5. No 2.4 eu tenho essa, ó, A vezes B elevado a X. Olha só que legal. Toda vez que eu elevar um produto é multiplicação, né? Tá lembrado? Aí você pode distribuir esse expoente aqui para cada um dos fatores. Então quer dizer que A vezes B elevado a X é a mesma coisa de A elevado a X vezes B elevado a X. Nem precisa desse parênteses. Tudo bem? Suave? Vou pegar aqui um exemplo, tá? Um exemplo que você vai usar na sua vida aí, ó. Exemplinho. Vamos supor que eu queira 2 vezes X elevado ao cubo. Legal. Se tem parênteses, então dá para distribuir. Mas aonde que eu vou usar 2x na vida, Janchão? É simples, velho. Muito simples. Na minha festa foram X pessoas. Ano que vem eu quero que vá o dobro. Qual é a expressão? 2x. Beleza? Se você quer pegar esse 2x aqui e elevar ao cubo, beleza. Você pode distribuir o expoente. Olha só que legal. Vai ficar 2 ao cubo vezes x ao cubo, que é 8x cubo. Felicidade fraterna. Para quem está em dúvida com esse negócio de dobro aí, uma outra coisa que é legal, a representação de 2x, é que ele representa um número par. Legal demais, né? Todo número par, ele é 2 vezes alguém. Né? Pensa no número par aí, por exemplo, 10, ele é 2 vezes 5. Pegaram 14, 2 vezes 7. Legal. Enfim, se tiver parênteses, eu vou distribuir o expoente para cada um dos fatores, beleza? Xanchão, e se não tiver expoente, se não tiver parênteses? Se não tiver parênteses, não distribui.
exemplo, ó, se eu tivesse, vou apagar depois, tá? 2x ao cubo, tem mais nada para fazer não, hein? Olha lá, o 3 é expoente do x, você não sabe quem que é o x, fica assim, beleza? Tranquilo. Bom, a mesma coisa, galera, a mesma coisa vai valer para quando a gente tiver divisão, bacana? Então olha para cá, ó. Estou aqui no 2.5, vamos lá na divisão, a dividido por b elevado a x. A gente pode escrever a 2 pontinhos b, ou a gente pode colocar a barra b, que é a ideia de fração, né? Legal? A gente usa mais assim, então eu vou usar assim, tá bom? Da mesmo jeito que a gente distribui o expoente para cada um dos fatores, aqui a gente também vai distribuir o expoente para o numerador e para o denominador, ou para o dividendo e para o divisor, como você queira chamar, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a elevado a x sobre b elevado a x. Muito fácil, né? De boa. Vamos pegar aqui um exemplo? Exemplinho. Eu tenho a fração 2/3 e quero elevar isso a 4. Me ajuda aí, hein? Vou distribuir o expoente, ó. O 4 foi para o 2, o 4 foi para o 3. Beleza. Então vai ficar 2 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4. Agora é que o bicho vai pegar, que eu quero que você faça isso é de cabeça. E esse merece de cabeça. 2 elevado a 4, quanto que é? Hã? Isso, 16. Beleza, você que acertou, parabéns, troféu e joinha. E 3 elevado a 4, quanto que é? Faz lá, faz comigo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Tá aqui, ó. Acabou. Beleza? Galera, no próximo vídeo a gente vai continuar falando de potência, só que agora a gente vai falar de potências de expoente negativo. Beleza? E vamos falar também um pouquinho das potências de 10. Então, se você gostou dessa videoaula, não deixa de assistir não, galera. Né? Assistir videoaula ajuda você que está em casa, sozinho, deprimido. Ficar lendo as coisas sozinho lá no livro às vezes é difícil. Beleza? Então vem com a gente, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço no Xanxão e fui!